Estamos retomando então o vídeo 3, que vamos falar agora sobre instrumentos de avaliação. O primeiro instrumento de avaliação sempre vai ser o observar. O professor, no seu dia a dia, ele tem que observar como esse aluno está pensando, como esse aluno está articulando, como ele está se comunicando, como é que ele resolve os problemas. E a partir desse momento que ele observa, ele vai criando estratégias durante a sua observação para que os alunos avancem. O outro é o registrar. Todas as vezes que acontece algo diferente, ou que o aluno tem algum avanço, ou que você percebeu também algum regresso, ou que você ficou em dúvida, o interessante é registrar. A gente pode fazer isso de forma escrita, realmente, numa agenda, em alguma coisa assim. Pode ser feito através de fotografias, através de filmagens, mas é importante registrar. E também documentar. Essa documentação ela serve para mostrar qual é o avanço do aluno. Então, nós sempre sugerimos um portfólio, por exemplo. Se o aluno está no processo inicial de alfabetização e você vai fazer a avaliação diagnóstica durante as 5 propostas, que nem nós falamos no vídeo 2, o interessante é que você tenha essas 5 propostas coladas em uma folha ou em um caderno de cada aluno para que você acompanhe como é que ele estava lá em fevereiro, depois como é que ele estava lá em setembro, lá em novembro. E com isso você consiga pensar em qual estratégia deu certo e qual estratégia não deu certo para esse aluno. Então, quais os tipos de registros que nós podemos encontrar? Nós temos inúmeros tipos de registros que fazem parte, na verdade, desse processo de avaliação na alfabetização. O planejamento é um processo o planejamento ele vai nos auxiliar nesse processo de avaliação, porque ele vai mostrar ali de onde você partiu, onde você quer chegar. O seu semanário também ali, ou o seu diário de bordo, ele vai te mostrar quais as estratégias que você utilizou e deu certo, ou quais aquelas estratégias que não deram certo, qual aquela atividade que precisa ser repetida novamente, quais os alunos que avançaram com aquilo ou não. Um caderno de observação, no qual você está anotando ali avanços de cada aluno. Você percebeu que um aluno se comunicou melhor com o outro, ou que os pares deram certo, é nesse caderno de observação que você tem que anotar. O portfólio, que é um dos registros mais importantes desse processo avaliativo, que vai te mostrar realmente o avanço ali registrado de como esse aluno fez esse percurso e aonde ele chegou até agora. Os relatórios individuais, que podem ser semestrais ou bimestrais, mas que tem que mostrar ali o que o aluno realmente progrediu. O projeto político-pedagógico é um importante instrumento avaliativo também, porque é dentro dele que você vai colocar qual é a sua concepção de criança, né? Qual é a concepção de criança da escola, de compreensão de aprender. Então, todas as concepções estão lá. E da onde os alunos partem, até onde eles devem chegar, deve estar dentro desse projeto político-pedagógico. Mas para que servem todos esses registros? Os registros servem como instrumentos reveladores das práticas, ou seja, eles servem muito mais para orientar o professor do que para verificar o aluno. Então, você, como professor, através do seu processo de observação e dos seus registros e dos seus documentos, você vai avaliar a sua prática. Se está dando certo, se não está dando certo. Ele é um recurso pedagógico para ressignificar a prática. Então, com isso, nós encerramos o nosso vídeo 3, deixando aqui uma pequena dica para todos, que é o seguinte: depois que nós passamos por todo esse processo de avaliação, que o aluno já está apto a sonorizar o texto, ele já decodifica as letras, os sons, o que vai servir de tudo isso? Que é a parte realmente que a gente fala do letramento, né? Então, ele vai servir para que o aluno leia um jornal de uma maneira crítica. Eles vão pegar um texto de divulgação científica, por exemplo, e vão buscar uma informação que eles queiram, que isso vai ajudar ele durante todo o seu processo de vida. Eles vão se emocionar, por exemplo, com a beleza das palavras de um poema. Eles experimentarão, eles viverão com intensidade as aventuras de um personagem dentro de um romance. E eles poderão preparar um prato a partir de uma leitura de uma receita.
Ou seja, nós conseguimos realmente fazer com que o aluno faça uso da leitura e da escrita no seu cotidiano, que é esse o objetivo do letramento, que realmente a leitura e a escrita seja significativa para ele, que ele faça uso no dia a dia. Muito obrigada e não esqueçam que vocês têm que fazer a avaliação com as 10 questões de múltiplas escolhas e mandar para mim por e-mail. Muito obrigada.